estamos de volta com o programa Educação em Movimento. Hoje nós discutimos as orientações, as premissas, enfim, não é, da Base Nacional Curricular Comum, ou Base Nacional Comum Curricular, não é? Tatiana, a gente falava no bloco anterior, não é, das condições estruturais mesmo, não é, para a implementação deste currículo, desta base curricular. Como é que fica isso para a Secretaria de Educação, né, especialmente com relação à tecnologia digital, porque não é possível a gente desconhecer isso mais, né? Sim. A Secretaria, atualmente, ela tem um portal que tem livre acesso, que chama Escola Interativa. E nesse portal, então, os professores, né, e demais atores mesmo da comunidade têm acesso, né, a objetos de aprendizagem. É um portal que está sendo construído, já está aí divulgado e que vale a pena acessar. Ele atenderia, neste caso, aí, né? Já seria um suporte muito importante para os professores. Além disso, lá também é disponibilizado já o currículo estadual. Minas Gerais, né, já tem os CBCs, sim, que é o Currículo Básico Comum, né? Desde os anos 2000. Então, o professor aqui da rede estadual, ele já tem um currículo. E, logicamente, que será um currículo que vai ter que sofrer alterações com a determinação da base. Mas há esse suporte que é a escola interativa. Eu acho que essa questão da infraestrutura, eu acho que é fundamental, porque no Brasil você tem as redes públicas muito deficitárias, por exemplo. Em infraestrutura, tem uma pesquisa do pessoal de Brasília que mostra que apenas 15% das escolas brasileiras têm condições próximas do ideal de infraestrutura, ou seja, que tem laboratório de ciências, que tem quadra esportiva, que tem biblioteca. Então, com isso... Que tem laboratório de informática. Laboratório de informática, exatamente. São esses 4 itens que são avaliados. E você tem no Brasil uma situação única no mundo todo, porque no mundo todo o professor vai para a escola, ele é professor de uma única escola, e ele vai para a escola e ele fica nessa escola, ele dá aula, por exemplo, durante 20 horas e as outras 20 horas... não é? Ele tem dedicação exclusiva. Bem diferente da nossa realidade. Essa questão, hoje, mesmo na escola particular, que é uma escola considerada melhor, o professor vai na escola para dar aula. Ele não tem espaço para produzir o seu planejamento, a sua... para interagir também, para interagir, né, com os alunos, exatamente. Então, eu acho que isso é fundamental. Quer dizer, é fundamental você tentar fazer um esforço mais no sentido de dar ao professor melhores condições salariais e de trabalho para que ele possa exercer melhor essa profissão. Pois é, a gente está sempre debatendo e chegando neste ponto. Né? Quer dizer, enquanto a profissão docente ela estiver na condição em que ela está, você acha que é possível, Tatiana, fazer alguma mudança que de fato, né, eleve a qualidade da educação no nosso país? Eu acho que isso é sempre uma tentativa, né? Uma busca mesmo incessante, mas que depende, né, de tantos fatores que realmente a gente não vê muitas alternativas, né? É um ponto que sempre se chega, sempre tem essa conclusão, mas a gente vê como um desafio, né, a ser gente superado, parece que não caminha, que né, ainda nesse sentido. Tem ainda. Pois é, uma questão também que tem né, levantado os ânimos aí, tem sido motivo de grandes debates, é com relação àquelas disciplinas que serão privilegiadas na base nacional. E aí, professor? Como é que isso fica? Quer dizer, que escolhas foram essas, não é? O que se privilegia? As escolhas foram mais ou menos dentro do que existia tradicionalmente, né? Você tem as disciplinas que são, por exemplo, ciências naturais, a história, geografia, matemática, português, uma língua estrangeira e a religião também, que a religião é um dos temas polêmicos, né? Porque eu entendo que religião, se você tiver um currículo que instaure a religião como uma cultura e que mostre todas as religiões, né? Claro, e não uma única, né? Então, seria uma cultura religiosa, ao invés de uma educação religiosa, o ensino religioso, ele é um componente curricular, né? Nas diretrizes, ele é um componente considerado aí
fundamental na formação dos estudantes, e na terceira versão ele já não vem, né? O ensino religioso, na primeira e na segunda versão ele estava presente, e na terceira versão não mais. A justificativa, né, pela questão do ensino religioso, ele permanece, né, como um componente, porém ele é de matrícula facultativa. Então, a justificativa para a saída, né, do ensino fundamental, do ensino religioso, é que justamente fica a critério do sistema de escola, ensino. Né? Dos currículos. Não caberia ao MEC, né, direcionar, justamente porque também afeta as redes privadas. Né? E muitas escolas que nós temos a rede privada já seguem uma determinada vertente religiosa. Orientação religiosa, né? Você quer dizer. Então, essa é uma outra questão, não é, que oportunamente a gente vai discutir aqui. Né? Afinal, para que serve ou qual que é a importância, né, da cultura religiosa nos currículos das escolas públicas e privadas. Mas eu gostaria ainda de falar um pouco desta base para a gente pensar como é que fica a educação infantil, né? Como é que ela foi afetada? Olha, a educação infantil, ela permanece organizada em campos de experiências. Campos de experiências. Campos de experiências. O que seria isso, professor? É o conjunto de vivências que a criança alcança em determinada faixa etária. Entendo. Isso, os estudiosos da área de educação infantil considerou muito válido. Considerou um avanço. Um avanço. Você organizar essas habilidades, essas aprendizagens das crianças, desde o bebê, né, até os 6 anos, em considerando campos. Os tempos de formação dessas crianças, algo que, né, a gente já discutiu muito bem lá na proposta da Escola Plural. Até né? a segunda versão não havia determinação de faixa etária. Aí, na terceira versão, você já tem a definição de faixa etária. Mas nós não sabemos ainda se essa terceira será definitiva, né? Quem é da área da educação infantil já considerou como algo que retroagiu um pouquinho comparada à segunda. Por quê? Porque essa definição, porque nem toda criança vai ter o mesmo desenvolvimento, né? Então, você determinar aquela faixa etária é complicado. E aí se diferencia, assim, dos tempos de formação. Vai depender. Como proposto, né? Na Escola Plural. É diferente, sim. Então, teve o avanço nessa organização por campos. Mas, por outro lado, você engessa, não é? Essas você determinou as nas faixas etárias. E a gente sabe que não é assim, não é? Que não é o mesmo para todos, Então, professor Eduardo, nós estamos aí chegando ao final do programa e eu gostaria, não é, de saber de vocês quais são as expectativas, né, que vocês, como participantes da comissão de elaboração da Base Nacional, pelo menos até a segunda versão, não é isso? Segunda versão. Quais as expectativas que vocês têm com relação, né, à implementação da base e possíveis resultados? Eu acho que a educação brasileira, ela precisa de uma mudança, sem dúvida, porque eu acho que, por todos esses motivos que nós falamos, já tem anos que a educação não é privilégio. Você tem, por exemplo... Não é prioridade, não né, é prioridade, nas políticas você tem uma coisa que é importante, por exemplo, certos países, por exemplo, a Coreia do Sul é um exemplo, em que dedicou muita energia e muito dinheiro à melhoria da educação. Muito então, investimento. A educação, ela precisa de uma coisa que é investimento, sem dúvida. E ela precisa também de acertar um pouco essas ponteiras, porque você tem 3 entes federativos que são responsáveis. É o governo federal, o governo estadual, o governo municipal. E cada um responsável por uma fatia desse bolo da educação. Então, você tem que fazer uma coisa em conjunto, não dá para você fazer separado. Quer dizer, não dá para o governo federal fazer uma coisa e o governo estadual fazer outra. Mas, de qualquer jeito, tem que... E o municipal, muitas vezes, nem fazer, né? Nem fazer, mas tem que ser tentada uma integração para que a educação realmente avance e não avance apenas na base. A base é um documento. Isso pode cair no esquecimento, esse documento. Quer dizer, tem que avançar nas condições de infraestrutura das escolas, nos salários dos professores. Condições de trabalho docente, né? Essas condições são as que são fundamentais para você
tornar a profissão de professor mais atrativa. Hoje ninguém quer ser professor. Não, e tornar a base curricular né, de fato algo que aconteça. Aconteça, não é, exato. Tatiana? Eu vejo com essa esperança que seja realmente um documento que colabore, que faça com que a educação brasileira realmente sofra melhoras, que realmente influencie, né, em todos os setores onde tem que influenciar, que realmente não seja um documento frio, fixo, que não proporcione mudanças na conjuntura, né? Então, eu vejo que esse documento venha e que possa acrescentar nessas mudanças estruturais para que a gente consiga avançar bem e que seja um documento que realmente reflita lá na sala de aula, que é onde acho que é isso tem que chegar. Todos queremos e sabemos, né? Que precisa ser feito. Bom, nosso programa está chegando ao final. Eu agradeço muito a participação de vocês, não é? Espero contar também com vocês numa outra oportunidade. O programa de hoje fica por aqui. E se você quiser enviar sugestões ou temas ou comentários, entre em contato conosco pelo e-mail educaçãoemmovimento@tvhorizonte.com.br, sem tio e sem acento, ou pelo nosso Facebook, Educação em Movimento. Espero vocês na próxima edição do nosso programa. Até lá. Abraços.